Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma série de 5 episódios da Escola Bíblica. Para nós é sempre um privilégio muito grande poder estar consigo, poder entrar na sua casa ou no local onde você se encontra, para juntos podermos estudar a Bíblia. Estamos com o livro de Romanos, abrimos a nossa Bíblia diariamente em Romanos, porque esta epístola tem tantas coisas para nos oferecer que não é possível fazermos um estudo só de um dia ou dois. E por isso temos vindo ao longo destes meses a estudar pormenorizadamente a Epístola aos Romanos. Fazemos sempre com a presença do pastor Pedro Esteves, ele está connosco mais uma vez. Olá Pedro, mais uma vez bom dia. Obrigado por mais esta oportunidade. Nós temos sempre um sumário que resume aquilo que vamos falar. Qual é o sumário de hoje? Hoje, ao iniciarmos aqui o estudo do capítulo 9 de Romanos, vamos olhar sobretudo para a herança judaica do próprio apóstolo Paulo, que ele vai assumir, mas que é também uma herança que está presente na própria Igreja. Vamos analisar algumas implicações disto. Muito bem, vamos fazer este estudo, esta análise. Antes, porém, vamos abrir a nossa Bíblia, como é habitual, e para isso convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, para lermos do versículo 3 ao versículo 5. Se não tiver a sua Bíblia consigo, poderá acompanhar a nossa leitura através do nosso quadro que diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Pedro, será que Paulo, nesta passagem que acabámos de ler, ele lida, e se calhar neste capítulo todo, lida diretamente com uma herança, e podíamos dizer mesmo a sua herança judaica e a herança até de muitos membros da Igreja? Sim, eu penso que a noção de herança ela é bastante relevante na história de Paulo. Nós não podemos esquecer que Paulo foi um homem que Deus arrancou, digamos assim, de um passado, quase que diria que Deus arrancou de um futuro. Ele tinha um futuro garantido à sua frente, como um homem preeminente na classe liderante na Igreja. Ainda jovem, ele já estava numa liderança muito ativa, tinha sido ensinado aos pés de um dos grandes mestres daquele tempo e, portanto, esta herança judaica, sendo também cidadão romano, a verdade é que toda a sua educação e herança o tinham preparado para ser um líder entre o povo de Israel, um fariseu. Assim sendo, é evidente que Deus arrancou, como dizia, de todo esse passado e de tudo o que seria o seu futuro e colocou nesta senda, em primeiro lugar, do discipulado, como um seguidor do Mestre, embora ele não tenha andado com Jesus, o Mestre teve que o ensinar por outros meios, e depois Deus chamou especificamente para este ministério como apóstolo. Agora, é interessante aqui notarmos que na nossa vida, nós, mesmo quando somos chamados por Cristo, quando passamos por uma conversão, por exemplo, quando em novidade de vida Deus traça um novo caminho para nós, que nós aceitamos, isso na prática nunca nos retira do contexto onde fomos criados, daquilo que aprendemos. Algumas coisas temos que as esquecer, mas outras, na verdade, são a nossa estrutura, como que as nossas raízes. Ora, de um ponto de vista prático e até teológico, o apóstolo Paulo, portanto, quer no seu apostolado, na maneira como ele liderou e ensinou a Igreja, mas também o seu ensino, a doutrina cristã que ele vai, em muitos casos, quase que fundar, essa raiz hebraica, se quisermos dizer assim, é muito relevante. Então, deixa-me perguntar-te, talvez seja interessante nós aqui refletirmos também, porque é que no fundo Deus escolhe um povo? Será que era para, de alguma forma, menosprezar os outros povos em volta? Sim, é claro que essa questão torna-se uma questão pertinente sempre que falamos de origem, de herança judaica. Claro que a Igreja, pela sua própria definição, a Igreja é o conjunto de todos os crentes que aceitam Jesus como mestre. Então a Igreja ela não tem fronteiras estabelecidas. Homens e mulheres de todos os povos, nações, tribos e línguas.
não é? Uma formulação comum no Novo Testamento, são chamados a fazer parte da Igreja. Agora, é certo que a Igreja tem essa herança e está ligada a uma história. Eventualmente, a pergunta que fazes, ela é relevante porque pode indiciar este conceito de que Deus, no passado, chamou um povo entre outros povos, escolheu revelar-se àquele povo, e é como se Deus estivesse arrependido dessa estratégia e tivesse pensado, bom, isto não resulta, foi um erro de percurso, e agora entramos aqui, é como se o próprio Deus agora fizesse uma nova opção. Na verdade, não é isso que se trata. Por isso é que a pergunta, porquê é que Deus escolheu um povo e se revelou a esse povo, ela é muito importante para compreender a ligação entre Israel, a história de Israel enquanto povo escolhido, e a Igreja cristã. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, aliás, basta pensarmos em Abraão como o pai da nação de Israel, para logo desde esse momento nós nos recordarmos que o propósito de Deus sempre foi desde o princípio este. Através de uma família, se quisermos, e depois de uma nação, pudesse abençoar o mundo inteiro. A maior parte dos povos nesse período, onde o próprio Abraão se encontrava, o paganismo florescia. A idolatria. Usando uma linguagem bíblica, diríamos que as trevas realmente elas estavam dissipadas por toda a terra, do ponto de vista da relação das pessoas com Deus. E Deus, desde o princípio, escolheu o seu povo com este propósito, de que ao se revelar de uma maneira particular àquela nação, ela pudesse ser um instrumento para dar a conhecer ao mundo inteiro, a todos os povos que com Israel fizessem negócios, convivessem, até mesmo em certos momentos que tivessem que entrar em guerra ou em conflito, que quando vissem a forma como este povo era abençoado em todas as dimensões da existência, isso seria o quê? Glória ao nome de Deus e um testemunho. E, portanto, todas as nações, no fundo, no plano divino, várias vezes, aliás, profetas do Antigo Testamento acabaram por expressar este sonho de Deus, que se Israel fosse fiel, este é que foi, na verdade, o problema do plano, mas se Israel tivesse sido fiel, na verdade, teria tido a oportunidade de tornar o nome de Deus grande, conhecido e adorado entre as outras nações. Ou seja, atrairia os outros ao Salvador. Atrairia ao Salvador, porque como é que a ligação à Igreja se vai fazer? É que Deus confiou a mensagem de um Messias que viria a esta terra, que seria Salvador do povo. Deus confiou essa mensagem, basta olhar para todas as profecias messiânicas, seja aquelas que implicam o nascimento, mas também aquelas que implicam a morte, tudo isso estava previsto pelos profetas, o que quer dizer que, através desta linhagem, Israel, Deus iria suscitar o Salvador e, portanto, a sua Igreja. É certo que teve que haver uma ruptura, porque o povo foi infiel até ao fim, mas não deixa de haver esta ligação. A Igreja vem e, portanto, o apóstolo Paulo vai ele próprio colocar-se nesta posição de ser herdeiro destas grandes bênçãos que na palavra de Deus ele identifica com o povo de Israel. Bênçãos como esta lista de coisas que nós encontramos aqui, que acabamos de ler, a adoção como filhos, a glória. A lei, é curioso porque o apóstolo vai colocar a lei como uma destas grandes bênçãos, o culto, as promessas, portanto, mostrando que ele próprio e a Igreja são herdeiros deste grande legado. Vamos colocar tudo isto em prática nos nossos dias. Eu diria que, se há uma coisa que Romanos 9 nos ajuda a compreender, é que a herança, o nosso passado, a antiguidade, não garante a salvação. Na verdade, nós podemos ter o sangue certo, ser de uma grande família, quem sabe até podemos achar que estamos na Igreja certa e, no entanto, ainda assim ficarmos fora da promessa. Portanto, se há um apelo a fazer, é que não nos agarremos a títulos, a denominações, mas, sobretudo, agarremos-nos a uma relação forte com Deus para que não fiquemos fora da salvação. Agarre-se a todas as bênçãos que Deus tem para lhe oferecer e provavelmente serão muitas mesmo, não temos dúvida disso. E se o fizer, você será ricamente abençoado por Deus. Até o nosso próximo episódio.